Estamos indo. Isso aí, gente. Vamos lá. Estamos aqui agora na live do Super Bate-Papo com o pessoal do PCB, o pessoal da bancada, né? Bancada da Juventude Trabalhadora, que é uma pré-candidatura do PCB. E eu estou aqui novamente com os meus amigos Benê. Como é que tá, Benê? Benê. Oi, Tá me ouvindo, Benê? Estou ouvindo. Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no Super Bate-Papo. Douglas sumiu. Ricardão. O biólogo Ricardo Santoro. Tá aí, né? Boa noite, bem-vindos. Né? Estamos de volta aí. Vamos tocar esse programa hoje aí. Tá legal. E nós estamos aqui com a Raquel e com o Igor, que estão representando a bancada da Juventude Trabalhadora. Eu já vou começar aqui pedindo o seguinte: começar pelas damas. Eu sou um cara antigo, eu não sou velho. E aí eu gostaria de começar com a Raquel, para que ela se apresente, depois o Igor se apresenta, e aí nós damos continuidade no nosso super bate-papo aqui. Vamos em frente, gente. Então, Raquel, fala um pouco de você e como é que chegou até aqui. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, primeiro. Meu nome é Raquel Luxemburgo, né? Eu faço parte dessa bancada linda, chamada Bancada da Juventude Trabalhadora, né? Junto com meus outros colegas. O Igor vai apresentar um deles, mas eu vou apresentar um, que é o Gabriel Tavares, né? Que é meu colega também de universidade. O Gabriel, ele faz graduação em Ciências Sociais na USP e é um jovem trabalhador, né? Ele faz diversos bicos e compõe essa bancada com a gente. Eu sou professora, eu acho que pelo sotaque já dá para perceber que eu não sou natural daqui de São Paulo. Eu vim de Salvador, né? E aí, como muitos nordestinos que vêm para cá, veio para trabalhar, para estudar, né? E eu sou professora de Química, também faço mestrado na USP, em ensino de ciências, né? E tenho essa trajetória aí pela educação, sendo professora de cursinho popular e militando muito nessa área. E aí, eu, junto com o PCB, né, aceitei esse grande desafio de estar nessa bancada junto com meus queridos camaradas. Posso falar? Manda bala. Por favor. Beleza. Bom, eu primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Para a gente é muito importante fazer esse diálogo, conversar com as pessoas, porque, enfim, o debate político ele precisa ser cada vez mais comum no nosso cotidiano, né? E acho que é uma iniciativa muito importante e agradecer esse espaço. Meu nome é Igor Galvão, eu sou estudante também, estou terminando o curso de Gestão de Políticas Públicas. Como eu cheguei até aqui, né? Eu iniciei minha militância no movimento LGBT, sempre foi uma grande questão para mim, né? Sempre foi uma questão na minha adolescência, na minha vida, e iniciei a minha militância no movimento LGBT. Com o passar do tempo e ingressando na universidade, conhecendo, então, ao JC, que é a Juventude do Partido Comunista Brasileiro, eu acabei expandindo minha área de militância para o movimento estudantil e para o movimento de bairro também, né? Eu moro no centro aqui da capital de São Paulo, mais próximo aqui da Barra Funda, e eu então atuava no Território Sem Medo aqui da região, que foi uma iniciativa da Frente Povo Sem Medo, frente a qual o PCB constrói nacionalmente, né? E esse foi um desafio que foi
a pré-candidatura ela é um desafio que foi colocado aí para a gente, um desafio de conseguir representar aí os anseios da juventude, né, no debate eleitoral, até porque a gente está falando de um debate completamente atípico, né, uma crise econômica ferrenha, enfim, a gente está falando de um momento do país onde, recentemente, as pesquisas mostraram que o auxílio emergencial foi maior do que os empregos de carteira assinada, né, e para a juventude isso se expressa de maneira mais cruel. Então, esse é um pouco o debate que a gente quer fazer, e esse é uma das razões pela qual eu estou aqui, né, porque, enfim, também sou um jovem trabalhador, já passei aí por várias áreas. Hoje eu trabalho com finanças públicas, mas eu já fui vendedor de loja, já trabalhei em telemarketing, já dei aula de inglês, enfim, já fiz muita coisa para me virar aí e apresentar o nosso outro companheiro de bancada, que é o Bruno Curain. O Bruno, ele é militante do PCB também há alguns anos, assim como a gente, é um jovem, trabalhador, autônomo, ele é tatuador e body piercer, né, que chama, e, enfim, ele trabalha num estúdio da Zona Sul de São Paulo e enfrenta os desafios do que é ser um jovem trabalhador dessa geração que não tem seus direitos, enfim, zelados, né? Um jovem trabalhador autônomo que vai vivendo aí o dia a dia do trabalho e também muito focado na área de cultura, né? Tatuagem na parte de expressão cultural. Então, o Bruno também compõe aí, junto com a gente, a bancada da Juventude Trabalhadora, essa pré-candidatura do PCB. Acho que é um pouco isso. Muito bem. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte. O PCB, né, tem uma longa trajetória no Brasil, é o partido de esquerda mais antigo, mas ao longo do tempo ele sofreu aí várias cisões, a gente pode dizer assim, o PCdoB, depois aquela caricatura que é o PPS, desculpe dizer dessa maneira, do Roberto Freire, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, até porque as pessoas ainda confundem muito o PCdoB e o PCB, acabam achando que é a mesma coisa, tanto que quando eu falei para alguns companheiros que eu iria entrevistá-los hoje, um monte de gente, então é o PCdoB. Não, é o PCB, entendeu? Queria que você falasse um pouco, vocês, né, são livres aí, tem espaço para falar um pouco do PCB, né, e qual a relação do PCB com as outras correntes de esquerda que hoje estão aí disputando Câmara Municipal, né, estão disputando aí a Prefeitura de São Paulo, como o PSOL, o PT e o próprio PCdoB, tá? Gostaria que vocês falassem um pouco desse partido, né, do partido que vocês militam, e as características dele, o que ele pensa, né, quais são os aspectos aí do partido, tá bom? Vamos lá. Igor, Raquel, quem quiser aí pode falar. Bom, acho que eu vou começar falando. Eu vou começar falando um pouco. Bom, então é isso, né? O PCB. Deu um pauzinho aí. Você falou histórias de rachas, um pouco conturbado também. Raquel, faz favor. Vocês estão me ouvindo? Porque deu uma travada. Então, por favor, começa. Por favor. Peraí que nós temos um pau aí, travou tudo, eu não ouvi nada. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, Raquel, manda bala. Tá bom. No comecinho ali, não pode perder esse começo, não. Não, tudo bem, repito. Bom, como eu estava falando, né, o PCB ele tem 98 anos de história, né? E como vocês mesmos falaram, uma história rica, né? Então, é muito difícil você falar da história do Brasil sem falar do Partido Comunista Brasileiro, né? Porque a gente é o partido que Marighella militou, que Jorge Amado militou, Caio Prado militou, né? Diversos nomes conhecidos, né, militaram. O Oscar Niemeyer também. E essa confusão, né, com o PCdoB vem porque o PCdoB é um racha, né, do partido. O que hoje é o PCdoB racha ali em 1962 e forma o PCdoB.
né? O outro racha expressivo do PCB, é o que forma o PPS, né? Lá em 92 também, que é um racha totalmente à direita, né? É um racha de pessoas que não queriam mais saber sobre comunismo, né? Essa emancipação da classe trabalhadora, e gerou hoje o que é esse partido, que é um partido de direita, né? Bom, eu acho que coisas importantes para colocar do PCB é que hoje a gente é um partido em reconstrução, né? A gente teve militantes históricos que passaram muitos anos reconstruindo, né, o partido. O PCB, quando ele sofreu essa tentativa, né, de liquidação em 92, o Roberto Freire, que fundou o PPS, cedeu as nossas coisas para a Fundação Roberto Marinho. Então, foi realmente um ataque muito grande a gente. Então, a gente teve esses camaradas que passaram boa parte da vida reconstruindo o partido, né? Hoje, a gente é um partido que está em quase todos os estados do Brasil, principalmente na juventude, né? Hoje, a gente ocupa cadeiras na União Nacional dos Estudantes, união que a gente ajudou a fundar, na Associação Nacional de Pós-Graduandos, na União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Então, hoje a gente está voltando até essa expressão nacionalizada que a gente já teve e que foi muito importante para o Brasil, né? O PCB ter essa expressão nacionalizada. O Jorge Amado, que ajudou que hoje a gente tenha liberdade religiosa, né? O Caio Prado, na Alesp, ajudou a fazer o que hoje é a FAPESP, né? Então, o PCB tem, na sua história, ganhos muito importantes para o conjunto da classe, né? E aí, hoje, a principal marca do PCB é que a gente ativamente defende que a gente precisa criar o poder popular, né? Primeiro que a gente não tem certas ilusões com a instituição, né? Então, com essa parte eleitoral, a gente sabe que a verdadeira emancipação da nossa classe, então, a gente conseguir realmente acabar com as opressões, com que a gente não tenha mais fome, com que a gente não tenha mais tanta gente explorada, não vai vir única e exclusivamente por esse meio, mas que a gente pode fomentar a organização, né, dos trabalhadores. Então, fomentar a organização a partir das associações de moradores, dos sindicatos, das associações estudantis. Então, a gente vem muito nessa linha de fomentar, né, essa organização que a gente tem. E aí a gente percebe que, fomentando isso, a gente consegue, né? Eu acho que a pandemia mostrou, por exemplo, com Heliópolis, que quando a gente se une e se organiza, a gente consegue dar respostas muito mais avançadas do que o Estado vem dando hoje para a gente. Então, a gente segue muito nessa linha de fomentar essa organização hoje. E aí, só para finalizar, falando um pouco da nossa relação, né, com os outros partidos do campo da esquerda, bom, a gente, em 2018, na eleição presidencial, a gente apoiou o Guilherme Boulos, né, para presidente. Foi uma aliança muito importante com o PSOL. Com o PT, a gente deixa de fazer aliança com o PT ainda no governo Lula, porque a gente entende que foi um governo que tentou conciliar, mas quando apertou, foi sempre o trabalhador que sofreu, né? Então, a gente quer uma outra alternativa. Então, toda vez que tem atos, toda vez que a gente tem discussões de programas que sejam anticapitalistas, que coloquem o trabalhador, né, como central, a gente conversa, a gente dialoga, mas hoje a gente dá prioridade muito a fazer alianças e conversas com esses partidos que têm uma alternativa socialista como a gente tem. Beleza. Eu novamente aí. Eu gostaria o seguinte, já que a Raquel falou, vou começar pelo Igor aqui. Vocês são uma bancada aí da juventude, né? Antes da gente entrar aí mais especificamente nos assuntos da chapa,
mais da política, eu gostaria uma análise de cada um de vocês sobre como está a juventude atualmente, como vocês veem a juventude, principalmente nesse quadro que nós estamos vivendo, né, de perda de direitos, problemas com a democracia e uma pandemia, né? Como é que vocês veem a atuação da juventude nesse momento, Igor? Beleza. Então, Douglas, eu acho que a gente começar a falar da atuação da juventude é a gente lembrar dos atos massivos que tiveram no ano passado, né, contra o governo Bolsonaro. Quem protagonizou esses atos foi majoritariamente a juventude, né? Essa juventude, ela sai às ruas ali em um primeiro momento contra os cortes na educação pública, mas eu acredito que aquilo significou e significa, e acho que essa é uma leitura do partido, é um despertar da consciência da juventude de que, olha, eu não sei qual que é o meu futuro. O futuro que está reservado para mim hoje é um futuro de miséria, um futuro de pouquíssimas oportunidades, é um futuro de provavelmente não ter um trabalho na área em que eu me formar, não ter nem sequer a possibilidade de conseguir ingressar numa universidade, ou seja, é um futuro de verdadeiro, sem perspectivas, né? E eu acho que esse despertar da consciência, ele acaba levando a juventude a buscar as formas de organização, e aí a gente vê, então, esse protagonismo das massas, dos jovens, nos atos contra os cortes na educação no ano passado, mas acho que isso se inicia também nos atos do Ele Não, né? Antes mesmo do Bolsonaro ser eleito, nos atos do Ele Não, a juventude estava massiva lá contra o possível governo do Bolsonaro, enfim, que a gente ainda nem sabia se realmente ele ganharia, mas a juventude estava lá massivamente. Isso se expressa também, a gente consegue ver isso na nossa própria organização. A Raquel falou um pouco do partido. O partido hoje é um partido muito, muito jovem, né? A UJC, que é a juventude do partido, é a juventude política organizada que mais cresce no Brasil, né? E isso porque a gente priorizou um trabalho de organização de base que a gente pudesse trazer essa juventude que está desesperançosa para a linha de frente, né? Não ela como uma mera receptora das informações, mas ela como a produtora de um novo futuro, ela como uma construtora desse novo futuro. Eu acho que isso sintetiza muito porque que eu e a Raquel estamos aqui hoje, inclusive, né? E por que o Gabriel e o Bruno também estão na bancada, e por que a gente tem uma bancada da juventude trabalhadora, né? Porque a juventude hoje, ela compreendeu que a sua tarefa é ir para a linha de frente. Porque se a gente não for para a linha de frente, a gente não vai conseguir mudar o que se avizinha por aí. E isso se manifesta de várias maneiras, né? Seja no movimento estudantil, seja no movimento cultural. Acho que o movimento cultural é um movimento que a juventude está em peso, nos slams, seja no esporte, no próprio esporte. A gente sabe que existem alguns esportes que ainda são muito reprimidos, né? Pensando aqui, o skate. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de quando o skate foi... o skate era proibido na cidade de São Paulo, né? Ele passou a ser permitido há pouco tempo atrás. A gente está falando de nem 40 anos atrás, era a década de 80. Então, a juventude ela vai se organizando nesses coletivos, organizando sua luta política, porque ela compreende que, do jeito que o futuro está, do jeito que o futuro se apresenta, aliás, não tem como. E acho que é isso um pouco que a gente tenta apresentar também enquanto espírito da nossa pré-candidatura, né, da bancada da Juventude Trabalhadora. É a juventude na linha de frente aí dessa batalha. Então, aí a vez da Raquel falar, que eu queria que ela falasse também um pouco sobre isso, mas do ponto de vista da mulher, né? Da mulher negra.
como é que está a juventude como mulher negra, né? E você tem um recorte LGBT, né, Igor? Sim, sim. Uhum. Se você quiser complementar nesse recorte. Não, com certeza. Eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente está falando de uma juventude. Aliás, a gente está falando de uma classe trabalhadora que ela é muito diversa, né? Ela é negra, ela é mulher, ela é LGBT, mas isso se expressa na juventude de uma forma, isso aflora na juventude de uma forma muito maior, né? Então, a gente vê que a questão da LGBT, a questão da LGBTfobia, ou, né, da luta contra a LGBTfobia, ela tem sido também muito protagonizada pela juventude. E a juventude, ela também começa a compreender, e principalmente a juventude LGBT, que não basta a gente falar sobre o respeito à sua identidade, mas a gente precisa apresentar um programa político, porque eu, enquanto LGBT, eu preciso de um lugar para morar. Então a gente precisa que a pauta LGBT também seja pauta de habitação. Eu, enquanto LGBT, preciso de trabalho. Então, a luta LGBT também precisa ser a luta na defesa do emprego, dos direitos. E quando a gente vai fazer uma radiografia de onde está essa juventude LGBT no nosso país, na nossa cidade, majoritariamente aonde? No telemarketing, nos empregos de menor remuneração, nas lojas de shopping, certo? Esses espaços que são reservados para essa juventude. Para as mulheres trans, a prostituição. Então, falar de LGBT e falar da juventude LGBT, eu acho que a juventude tem se organizado nesse contexto, é falar de habitação, é falar de emprego, é falar de direitos trabalhistas, é falar de transporte, né? Então, eu acho que isso isso tem sido um debate que tem avançado muito. Para além da simples identidade, de respeito a quem eu sou e com como eu me entendo enquanto pessoa, ou com quem eu me relaciono, que são pautas fundamentais, e a gente tem caminhado muito nisso, e a própria representatividade na TV, nos filmes. Para além disso, a juventude começa a compreender que, bom, isso não basta. Isso não basta porque eu preciso de um lugar para morar, eu preciso de um trabalho para conseguir sobreviver ou viver, né? Melhor dizendo, eu preciso de transporte público de qualidade, porque tudo isso está englobado. Isso diz respeito também à questão LGBT, né? Então, acho que a gente tem avançado muito nesse debate bom, posso citar alguns exemplos aqui, só para finalizar. Por exemplo, de auto-organização dos LGBTs. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente, essa semana, inclusive, a gente viu a prefeitura tentando desocupar a Casa NEM, que é uma casa, um abrigo, né, para a população LGBT, mais especificamente para a população T, né, travestis e transexuais. E com muita resistência, elas conseguiram um acordo com a prefeitura, que vai ceder um outro espaço para elas em outro bairro, mas que você começa a ver esse desenho da juventude LGBT se organizando também, se auto-organizando para pautar as suas demandas. Bom, agora, fazendo um recorte, né, de gênero, de raça, eu acho que, e aí para começar a falar, né, eu acho que um exemplo que São Paulo deu é que essa semana saiu a notícia que em um trimestre, 84 meninas de 10 a 14 anos deram à luz na cidade de São Paulo. Isso é algo muito grave, né, muito sério. A violência que a mulher ela sofre desde a infância até a fase adulta, né? São crianças, são meninas, né? Dando à luz. E aí, quando a gente faz o recorte da mulher negra hoje, a gente tem um aumento muito grande de mulheres que são chefes de família, né? Então, mulheres que têm que ter dupla, tripla jornada de trabalho, que têm que cuidar de casa, cuidar do filho, trabalhar. Então, são mulheres que estão tão sobrecarregadas que muitas vezes, por exemplo, não participam
do espaço político, não participa do espaço cultural, né? Então, eu acho que, indo um pouco na lógica do que o Igor falou, a gente tem pautas bem concretas, né, para essa juventude, para essas mulheres. Por exemplo, a nossa bancada, a gente tem uma luta muito grande por mais creches públicas e de qualidade, por restaurantes populares de qualidade, por lavanderias públicas e de qualidade em cada bairro. Por quê? Porque se eu quero realmente, né, lutar pela mulher negra, eu preciso tirar essa obrigação dela. Eu preciso não só cobrar que a mulher negra esteja no espaço político. Eu preciso dar condições que ela esteja no espaço político. E essas condições são bem concretas, né? Então, a gente pensa e pauta a mulher negra muito nisso. Porque se continuar desse jeito que a gente está, é isso. É uma mulher que vai ser chefe de família, que não vai ter previdência, não vai ter uma carteira assinada. Quando a gente chega, né, na juventude negra como um todo, a gente tem uma juventude que está majoritariamente agora trabalhando enquanto entregadores de aplicativos, né? São jovens negros trabalhando enquanto entregadores de aplicativos, que da polícia só tem resposta com violência policial, né? Eu e o Igor, a gente foi em alguns atos em solidariedade a famílias, né? E cada dia a gente vê mais um jovem negro sendo morto pelo Estado. Isso é muito sério, né? A gente teve agora essa semana o caso nos Estados Unidos, né, de um supremacista branco que atirou num ato do Black Lives Matter, e eu fiz uma postagem falando que é muito difícil ser uma pessoa negra na sociedade, porque eu olho uma viatura e eu sinto medo, né? Eu penso se eu tô com a minha identidade. Se eu demoro para chegar em casa, a minha mãe sente medo. Que mãe quer viver dessa forma, né? Que pai quer viver dessa forma? Eu acho que essa política que a gente quer colocar e que a gente quer conversar com as pessoas é que a gente não precisa passar por isso, né? Eu não preciso comemorar quando eu fizer 30 anos falando que eu estou superando as expectativas, né? Não é essa a vida que a nossa juventude quer, não é esse futuro que a nossa juventude quer. Por isso que a gente usa a hashtag o futuro de São Paulo, né? Porque a gente quer um outro futuro para São Paulo, porque esse futuro que essa prefeitura hoje dá para a gente, a sociedade dá para a gente hoje, não satisfaz mais a juventude. Não satisfaz e não nos abarca mais. Ricardo. Vamos lá, estão ouvindo? Eu acho legal que vocês pegaram por aí, porque eu fico pensando o seguinte, o PCB, ele talvez, a legenda seja uma das, se não for a mais antiga, né, porque todos os outros partidos vieram mudando de nome, né? Eu não concordo que o PPS seja um racha, foi a tentativa de assassinato, né, porque, na verdade, os caras, né, quiseram acabar com a coisa, né, ainda bem que ainda existe, né, então, não dá para pensar nem ideologicamente, né, você pensar, sair do PC do B, por exemplo. O PPS é um projeto pessoal do Roberto Freire. Então não é uma saída ideológica, uma vertente dentro da esquerda. Não, o PPS saiu mesmo, né? Votou, pauta de direita, não tem nem, né? E assim, o PC, eu não sei, eu não tenho de cabeça, mas a impressão que eu tenho é que ele ficou mais tempo clandestino, proibido, do que atuante, né? E aí a gente vê a importância, né? Porque esse tempo de atuação fez um monte de coisa, né? Então isso é uma coisa que é legal. Mas ao mesmo tempo, vou fazer uma provocação com vocês aqui, porque vocês fizeram uma coisa coletiva, que é um negócio que é uma novidade, talvez fosse legal colocar um pouco para o pessoal isso, né? O Igor, a Raquel também, mas o Igor citou muito essa coisa de ser hoje um partido jovem, né? Composto por muita gente jovem, mas com histórico antigo, e com histórico que muitas vezes as pautas que vocês hoje levantam eram mal vistas, né? A questão LGBT, por exemplo, eu ouço de outras, não do PCB, mas de outras ideologias, inclusive pautando isso, feminismo, LGBT, ambientalismo, tal, como coisa meio burguesa, né? Uma coisa que não é revolucionária, ela foge de uma pauta da esquerda, mesmo que isso é burguês, né?
Então, eu queria que assim, vocês comentassem um pouco essa questão. Por exemplo, a questão do LGBT sempre foi muito mal vista no partidão, né? Nos antigão lá. Então, né, o Benê e tal, a gente vem de faculdade da universidade lá na década, o Benê é mais velho, mas eu na década de 80 e tal, ainda tinha essa pauta, né, meio, né, o pessoal que era do PCzão, assim, era sempre meio, né, ó, tudo bem, mas aqui você não vem desmonhecar, não. Né? Era bem. Não falava assim como eu falei, mas davam. E tinha piadinha, né? E tinha as pegadas tal. Como é que vocês veem? O que vocês podem. O que eu queria mais do que vocês contassem, o que vocês veem, é como é que vocês pretendem chegar nas pessoas mudando essa imagem, né? Como conquistar. Fala. Né? Não, então, o Ricardo está certo, o Ricardo é mais novo que eu, mas não muito também, ele exagera um pouco. Mas assim, essas questões identitárias, questões étnicas, muitas vezes eram mal vistas mesmo. Eu cheguei a ver pessoas, velhos comunistas, né, que diziam que o movimento feminista, o movimento de defesa dos negros, era tudo para dividir os trabalhadores. O trabalhador é um só, né? E em relação, principalmente à questão LGBT, eles eram hostis mesmo. Eu cheguei a ver indivíduos assim alguns velhos comunistas, né, que eram até mais reacionários do que a direita quando se tratava disso, né? E eu fico feliz de ver que vocês são jovens comunistas e que têm essa bandeira. Eu acho um avanço extraordinário. Eu queria saber, né, como vocês veem isso, né? E se há dentro ainda do movimento comunista pessoas que têm essa visão meio ultrapassada em relação às bandeiras que vocês hoje levantam, né? Só completando. Quer começar, Raquel, ou eu começo? Posso? Não, perfeito. Eu vou começar. Vamos lá, são algumas questões, né? Acho que começar pela questão da relação do PCB com as pautas ditas identitárias, né? Então, a gente poder falar questão LGBT, questão feminista, questão dos negros, enfim, do movimento negro. Eu acho que, assim, em relação à questão LGBT, de fato, ela é a questão que a gente mais tinha problemas no passado, né? Que isso, de fato, se expressava não só no seio do movimento comunista, mas eu acho que na sociedade como um todo, né? Mas a gente precisa conseguir compreender a própria sociedade da época e não para a gente justificar a LGBTfobia, mas para a gente conseguir compreender que até pouco tempo atrás, por exemplo, a homossexualidade ela era tida como doença, ela tinha um CID, né? E então você passa a despatologizar, inclusive, a própria questão da homossexualidade, você começa a pensar a questão LGBT de forma mais avançada muito recentemente. E eu acho que uma das coisas que mais me orgulha, e por isso que eu faço parte também desse partido, mas que mais me orgulha no PCB, é a sua capacidade de fazer as autocríticas do passado, de compreender os erros do passado e conseguir superá-los e não só superá-los, mas superá-los e avançar em cima deles. Isso a gente pode ver de diversas formas. Eu acho que a questão LGBT é uma delas. Hoje no nosso partido, não só a gente tem organizado o JC, a União da Juventude Comunista, que foi fundada em 1927, então é histórica dentro do nosso partido, mas nós temos também um coletivo LGBT, que chama Coletivo LGBT Comunista, um coletivo feminista, que é o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, um coletivo negro, que é o Coletivo Minervino de Oliveira, e um coletivo hoje de cultura, que é o Coletivo Vianinha. Então, a gente tem não só compreendido, a gente não só compreendeu que ela faz parte do seio da classe trabalhadora, então é fundamental, sim, pensar a questão do trabalhador a partir da sua totalidade, mas compreendendo as suas especificidades, até porque a classe trabalhadora ela é muito diversa, né? E tanto que a gente se coloca, então, para organizar um trabalho de massas através dos nossos coletivos, para a gente poder conseguir pautar essas questões com uma linha classista. E daí, Ricardo, você falou uma questão muito importante, né?
que às vezes alguns coletivos, mesmo de esquerda, chamam isso de pautas burguesas. Na minha compreensão, isso é uma falta de compreensão, aliás, desses movimentos, porque uma coisa é você ter um movimento LGBT que de fato seja liberal, e a gente tem, é verdade, que é um movimento LGBT que vai pautar questões, por exemplo, como representatividade como um fim em si mesmo, que vai debater, por exemplo, questões de casamento LGBT como um fim em si mesmo, mas que não vai conseguir compreender que tudo isso está dentro, como eu falei na minha fala anterior, dentro de algo muito mais amplo. Por exemplo, como é que a gente vai conseguir dar a emancipação para os LGBTs se, por exemplo, ele é expulso de casa e ele não tem para onde ir? Ele não tem para onde morar. Ou seja, a gente precisa, então, defender não só que o LGBT seja emancipado, mas a gente precisa, então, defender que o Estado garanta a emancipação deles através do quê? Da construção de habitação popular, para que essas pessoas não precisem ficar sem teto, para que elas não sejam expulsas de casa e fiquem desalojadas, sem teto, muitas vezes se tornarem pessoas em situação de rua, que também é uma população LGBT, em grande número também população de rua, população em situação de rua. A mesma coisa o que a Raquel falou, né? Se a gente quer que o movimento negro ele precisa compreender, então, também, que pautar a questão do movimento negro é pautar, por exemplo, os espaços para que as mulheres negras possam deixar os seus filhos, para que elas possam exercer a sua profissão. Ou por exemplo, pautar um programa de restaurantes populares para tirar o peso das costas dessas mulheres, para que elas possam desenvolver, por exemplo, nesse tempo livre, as suas questões artísticas, que sejam culturais, que elas possam estudar, que elas possam produzir outra coisa, que elas possam sentar no sofá e não fazer nada, porque também todo mundo tem o direito ao fazer, né? Então, eu acho que essa é a diferença entre um movimento LGBT, um movimento negro, um movimento de mulheres liberal, que pauta o empreendedorismo, que acha que a emancipação vai vir através das mulheres sendo as chefes das empresas ou as donas das empresas, versus um movimento que pauta a questão identitária a partir de um viés de classe, que compreende que, para a gente conseguir emancipar essas pessoas, a gente precisa garantir um programa, serviços públicos de qualidade, um programa de habitação popular, um programa de restaurantes populares, a gente precisa construir mais universidade para a gente poder acabar com o vestibular e não precisar mais de cota, né? A gente precisa, então, garantir o acesso universal à educação. Então, essa é a diferença. Por isso que eu acho que falar que é um movimento burguês, então eu só falo que é burguês e não faço nada, é você jogar eu nem sei o ditado direito, mas é jogar o bebê com a água da banheira, alguma coisa assim. É você não disputar, então, esse movimento burguês. Porque ele não é essencialmente burguês. Ele é burguês a partir da forma como você trata ele. Ele é liberal a partir da forma como você trata ele. Que aí sim, os movimentos como Renova Brasil, como Movimento Acredito, que fazem essas infiltrações, por exemplo, dentro dos partidos, esses sim pautam essas questões a partir de um viés de classe, da classe burguesa. Mas, então a gente vamos para o pau disputar, vamos para a linha de frente disputar com esses caras, né? E pegar essas pessoas LGBTs, negros e mulheres que são da classe trabalhadora majoritariamente e trazer para o nosso lado. Desculpa se eu me estendi um pouco. Não, eu acho que... bom, não sei se a Raquel vai falar, mas eu queria engatar uma pergunta aí, porque isso era bem assim que eu estava incomodando vocês. E aí eu vejo o seguinte, né? Essa fala é super importante e tal, mas existe uma coisa que é uma armadilha
né, e quando você fala num partido jovem, né, que é uma imagem que a gente pesca, né, que é assim, é um partido, vou brincar com vocês, é muito fefelete, né, é muito preso na universidade, numa universidade pública que, quer queira, quer não, tem lá uma elite, né? Então, assim, como é que vocês atuam e quais são as propostas para movimentos sociais, né, para sair justamente dessa bolha acadêmica, intelectual de esquerda que a gente tem em algumas unidades, né? Elas têm que sair, né? Não pode ficar preso nisso. Nós tem que falar com pessoas que não estão ali. Como é que vocês atuam e quais são as propostas para isso de vocês? Eu vou falar um pouquinho. Sobre a primeira parte, não vou falar, porque eu acho que uma das coisas boas de estar em uma bancada coletiva é que é um projeto feito a várias mãos, então eu estou super contemplada pelo Igor, assim. E eu acho que era uma das perguntas, né, de falar um pouco sobre o que é uma bancada coletiva. É isso, é um projeto que a gente tem, que várias vozes falam, vários rostos falam, mas é um projeto. Falando um pouco sobre essa pergunta, né? Bom, eu acho que o PCB, ele tem uma história, né, de organização, de movimento, dentro dos movimentos sociais, do movimento operariado. Então, a gente tem uma história muito rica nisso. E eu acho que, principalmente aqui na cidade de São Paulo, a gente está conseguindo colocar isso de diversas formas. Como eu falei, né, a nossa tática é de fomentar o poder popular. Então, essa organização da população, dos trabalhadores. Então, a gente trabalha hoje em células, né, em organizações de bairro, seja em bairros da Zona Leste, da Zona Oeste. Eu atuo em uma célula da Zona Oeste, né, para fomentar essa organização, né? Então, seja na associação de moradores, seja em um bairro sem medo, que é uma iniciativa da Frente Povo Sem Medo, o qual o PCB compõe, seja num centro acadêmico, em um diretório acadêmico. Por exemplo, eu acho que uma coisa muito importante, né? Eu moro aqui na Zona Oeste e eu estudo na USP, que a gente faz projetos de extensão popular, né? Que a USP fica do lado da São Remo, né? Que é uma comunidade que os moradores da São Remo construíram a USP, e isso de uma forma assim, material, e eles não dialogam, né, com essa universidade. A universidade não dialoga com a São Remo. Então, um projeto de extensão popular vem nisso, né, da gente dialogar realmente com a universidade, com o espaço. É a gente fomentar, né, essa organização dos trabalhadores, dando tudo o que é necessário para eles. Então, a gente começa nesse momento de reestruturação, né, do partido com isso muito bem fincado na nossa cabeça, que a gente precisa construir nas bases dos sindicatos, das associações de moradores, das associações estudantis, né? E por isso que, por exemplo, nesse momento de pandemia, uma das coisas que a gente focou, né, não foi simplesmente em uma alternativa parlamentar, a gente assinou, por exemplo, o pedido de... focou nas brigadas de solidariedade. A gente focou na solidariedade de classe, né? Então, a gente tinha diversas células em diversos bairros, em diversas cidades do estado de São Paulo, fazendo ação de solidariedade, né? Porque é isso, é você fomentar e mostrar para o conjunto da população que a gente se organizando, a gente vai para frente. Então, é essa relação que a gente tem hoje com o movimento social, que é a relação que a gente quer ter, por exemplo, dentro da Câmara, né? Que é de fortalecer os movimentos sociais, é de fazer essa ponte, e não cooptar o movimento social, trazer para dentro, tirar, né, a sua legitimidade. Eu acho que é uma diferença muito importante que a gente tem dessa relação. Tá certo. Bom, eu queria falar agora um pouco vocês falassem da importância de ter uma bancada comunista. Qual é o papel, na verdade, dessa bancada no Legislativo Municipal? Porque a gente sabe muito bem dos limites que tem a atuação
da esquerda no legislativo, que se caracteriza por troca de favores, por uma série de coisas, né? Então eu queria que vocês falassem exatamente da importância de ter essa bancada comunista e qual seria a atuação dela na Câmara com todos esses limites, tá? Quem quiser falar. Pode ser eu. Não, eu acho que a importância da gente, de nós comunistas estarmos na Câmara, é da gente conseguir trazer para dentro do... Vocês estão me ouvindo? Acho que estou ouvindo. Eu tô só... Tá, beleza. A gente conseguir trazer essa forma de fazer política que compreende as eleições, né, e compreende o mandato parlamentar, não como um fim em si mesmo, mas como um momento, como um meio para a gente conseguir organizar a nossa classe, para a gente conseguir fazer as denúncias às mazelas do capitalismo dentro do plenário da Câmara, para a gente conseguir fazer uma resistência dentro da institucionalidade, mas sem as ilusões que alguns partidos, inclusive da própria esquerda e da centro-esquerda, nutrem por esses espaços. Então, um exemplo mais recente que eu acho que é importante da gente falar. O João Dória enviou recentemente para a Lesp a PL 529, né, que ela vai desmontar completamente o Estado de São Paulo, vai extinguir a FURP, que é uma empresa estatal de produção de medicamentos, vai extinguir o Oncocentro, que faz próteses de alta complexidade, vai extinguir um monte de autarquia, vai privatizar, enfim. O que parte dos parlamentares que são contra trabalham muito na lógica vamos fazer uma resistência aqui interna. Então, a gente vai dialogar com os outros parlamentares, vamos fazer as conversas de cúpula. E o que a gente quer trazer para dentro da institucionalidade, mais especificamente na Câmara Municipal, é justamente o contrário, é trazer o povo para decidir, é trazer o povo, a luta do povo para conseguir barrar esses projetos e essas privatizações e esses projetos maléficos desses governos burgueses, desses governos de direita, né? Por isso que a gente bate muito no ponto do poder popular, porque se a gente consegue organizar o poder popular, organizar a população nos bairros, nas escolas, nos locais de trabalho, a gente consegue fazer, junto da atividade parlamentar, uma atividade muito mais ampla, uma atividade muito mais que amedronte, de fato, o executivo, que coloque, de fato, medo naqueles que que definem ali as regras do jogo. Eu acho que essa é a importância do mandato comunista, né? O mandato comunista tem que ser uma trincheira de luta dos movimentos sociais dentro da Câmara, mas não uma trincheira pro forma, porque eu acho que isso é um discurso fácil de fazer, mas ele precisa estar conectado, e para estar conectado ele precisa estar organizado, o partido precisa estar organizado nesses espaços, né? Então eu acho que essa é a importância. Além do que, a gente, enquanto comunista, coloca uma pré-candidatura, aliás, que não tem medo de dizer o seu nome, né? É uma esquerda que não vai abaixar suas bandeiras e nem vai colocar propostas que sejam mais fáceis de digerir para ganhar voto. A gente vai pautar aquilo que incomoda os grandes donos do capital, vai pautar de forma séria, mas de forma sempre junto com os movimentos sociais, aquilo que é bom para a classe trabalhadora e ruim para os donos do poder. Então por exemplo, pensar, e aí para finalizar, uma das coisas que a gente vem debatendo, que é a questão da responsabilidade fiscal, né? Que todo ano agora é isso. Tem que cortar da educação, tem que cortar da moradia, tem que cortar da saúde, porque senão a gente não vai ser responsável na parte fiscal, a gente não vai entregar as contas zeradinhas. Só que o Estado não serve dessa forma. O Estado ele não é ele não é sua casa.
que se você ganha R$1.000, você só pode gastar R$1.000. O Estado não funciona dessa maneira, né? Então a gente precisa começar a contrapor de verdade essas falácias, como por exemplo da responsabilidade fiscal, e começar a pautar, por exemplo, a responsabilidade social, né? Bom, se a gente não tiver responsabilidade social, qual que é o papel do Estado, então? É deixar as contas zeradinhas e aí fechar a UBS? É fechar a AMA? É fechar o posto de saúde? Então, acho que é um pouco esse o movimento, assim, a gente conseguir fazer do mandato uma trincheira do movimento social, usar o plenário da Câmara para as denúncias e conseguir fazer a disputa junto dos movimentos sociais, né? Quando a gente for propor alguma coisa, a gente não pode propor sozinho, a gente tem que propor junto dos movimentos sociais, com eles na porta da Câmara, e não só nas galerias, mas na porta da Câmara também pautando, né, e pressionando o Executivo e o Legislativo, que é subserviente muitas vezes ao Executivo, né, para a gente poder conseguir avançar nos nossos projetos, enfim, para a gente poder conseguir avançar nas nossas disputas políticas em favor da classe trabalhadora. Acho que é um pouco isso. Raquel, que falou um pouco? Beni? Eu não sei, a gente está meio em cima, né? Eu ia perguntar isso. Raquel, você vai falar? Não? Deixa eu colocar uma coisa. É legal que você fale isso, né? No começo, vocês pautaram um pouco sobre essa questão das que a gente chama de mais progressistas, candidaturas mais progressistas, né? Aí eu estava lembrando aqui, vocês têm um candidato, né? O PCB tem um candidato a prefeito, né? Que é o Antônio Mazeu. E como é que seria para vocês, né, essa composição de uma aliança, de apoio durante a campanha, né, e eventualmente no segundo turno? Como é que vocês veem isso? Até que ponto vocês acham importante, né? E até que ponto também, aí já dá uma cutucada, dá para ir nessas alianças? Até onde a gente espera um apoio ou uma aliança? Até onde é possível isso? Vou começar falando, né? O Antônio Carlos Mazeu é o nosso pré-candidato, né, à Prefeitura de São Paulo, né? Ele é professor, né? É um militante histórico do PCB, também ajudou na reconstrução do partido, né? E eu acho que todas as nossas pré-candidaturas, tanto a do Mazeu como a nossa, vêm para mostrar para a população paulistana que existe uma alternativa, né? Existe uma alternativa que coloca o trabalhador como centro do processo, né? Então, existe uma alternativa comunista para a cidade de São Paulo, né? Uma alternativa que vai governar para a população, né? Que não vai fazer que nem o Dória, que nem o Bruno Covas, que está governando por empresário. Então, por isso está tendo a reabertura e tal. Porque eles não governam para a população, né? Então, é mostrar para o trabalhador e ter esse diálogo com o trabalhador que a nossa alternativa é radicalmente diferente, né? Que ela não termina nas eleições, né? Ela é um projeto de sociedade, mas que a gente pode avançar muito. Então, por isso a importância de trazer a pré-candidatura do Mazeu, né? Para a gente ter esse diálogo firme com a população. E o momento eleitoral é um momento para isso, né? Que tá todo mundo querendo escutar, querendo saber sobre os pré-candidatos, sobre os candidatos. Então, eu acho que é um ótimo momento para a gente colocar essa alternativa que é tão importante agora, né, nesse momento, para o trabalhador. Sobre os outros pré-candidatos, né, como eu já falei, a gente apoiou o Boulos, né, para a presidência em 2018, e eu acho que o PCB ele tem uma linha muito firme na defesa dos trabalhadores. A gente não faz aliança com o Rodrigo Maia, a gente não faz aliança com a direita, a gente não tem essa ilusão, né, de que pessoas como, por exemplo, o Rodrigo Maia, um dia vão acordar e ser a favor da classe trabalhadora. Não é isso, a gente não tem essa ilusão. Então, o nosso limite é o limite que deixa de beneficiar a classe trabalhadora.
né? A nossa aliança com a classe trabalhadora. Então, a gente faz alianças, discussões a partir de projetos, né? Então, se tem um projeto que coloca a classe trabalhadora como centro, a gente discute, né? Então, por isso que, por exemplo, a gente está nas ruas, em todo ato fora Bolsonaro, construindo ele não, como a gente construiu, os atos da educação, porque a gente pauta a partir de projetos. A gente não se pauta a partir de um nome, a partir de uma ilusão, né, com diversos partidos. Então, é esse o nosso limite. Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta, e aí é sobre os vínculos internacionais do Partido Comunista Brasileiro, né? Eu queria saber, assim, vocês têm vínculos com organizações internacionais? Por exemplo, existe uma informação, aí você pode dizer se é verdadeiro ou não, e vocês fazem parte do Encontro Internacional dos Partidos Comunistas Operários, tá certo? Do qual fazem parte o Partido Comunista de Portugal, da Grécia, da China, que eu nem sei exatamente se é muito comunista, mas enfim. Eu queria só que vocês falassem sobre isso. Veja bem, é uma pergunta sem nenhum preconceito. É só mesmo para situar as alianças, a solidariedade do Partido Comunista. Não, eu posso responder essa, com certeza. Inclusive, eu acho que esse é um ponto muito importante, viu, Benê? Sim, a gente tem relações com diversos partidos comunistas ao redor do mundo, e acho que um dos centros também do projeto comunista, né, e especificamente do PCB, é a questão do internacionalismo dos trabalhadores, né, o internacionalismo proletário. Ele não é algo contingente, ele é algo fundamental, porque apesar da gente estar falando de países diferentes, né, então vou citar, por exemplo, um partido que a gente tem boas relações, que a gente conversa muito, que é o PCV, o Partido Comunista da Venezuela. Apesar da gente passar por processos diferentes, né, processos históricos diferentes, a questão do trabalhador, da exploração do trabalhador, ela é uma, né? Ela é o conflito dos trabalhadores contra os patrões, e isso se repete ao redor do mundo. Então, para a gente nutrir essa solidariedade internacional é fundamental. Então, por exemplo, falei da Venezuela, no momento de ataque dos Estados Unidos, até está aqui, ó, mãos fora da Venezuela, o meu cartaz aqui, no momento de ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, para roubar os seus recursos naturais, para colocar um fantoche do Trump ou de quem quer que seja, de Washington, esse é o momento em que a gente tem que reforçar a nossa solidariedade de classe. A mesma coisa com o povo palestino, que sofre com o colonialismo e o apartheid do Estado de Israel. A mesma coisa, por exemplo, nas lutas recentes no Chile, né, nas lutas recentes no Equador, os ataques à nossa querida ilha de Cuba. Então é importante, e isso é parte fundamental do nosso projeto também. Então, sim, a gente tem relações com diversos partidos comunistas internacionais, a gente tem boas relações, a gente participa, por exemplo, enquanto juventude, a gente participa enquanto partido do Encontro dos Partidos Comunistas, enquanto juventude a gente participa da Federação Mundial das Juventudes Democráticas, que foi uma federação, que é uma federação muito mais ampla que os comunistas, né? Mas é uma federação de todas as juventudes democráticas do mundo, que foi fundada ali na luta contra o nazifascismo, no momento de guerra, né? No momento de barbárie do mundo. Então, a gente, sim, nutre essas relações, porque a gente acha fundamental que o povo, que os trabalhadores do mundo se unam de fato, né? Perfeito. Tá legal. Tá legal, valeu aqui, hein, gente? Valeu. Pessoal, nós estamos chegando aqui no final. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma palavra final aí, começando das damas. Pro nosso pessoal que
nos acompanhou aqui até agora. Raquel, a palavra é sua. Bom, vamos lá. Eu queria agradecer de novo o convite, né? É muito importante esse espaço para a gente. Agradecer a quem está assistindo, a quem vai assistir. Falar que para a gente é muito importante esse momento de diálogo, né, com todo mundo, de mostrar que o comunismo não é isso que a direita vem falando aos quatro ventos, né? É mostrar a partir dos comunistas o que é o comunismo, o que é um projeto comunista, né? Que é um projeto, como eu falei, que coloca o trabalhador como centro. Então, se você quiser mais sobre a bancada da Juventude Trabalhadora, a gente está em todas as redes sociais, então Instagram, Facebook, as nossas redes sociais também, então a Raquel Luxemburgo, então estou no Twitter, no Facebook, no Instagram, do Gabriel Tavares, né, que é o outro pré-candidato, e vamos lá, vamos construir uma alternativa para São Paulo, vamos construir uma alternativa de futuro, né, para essa juventude que está sendo tão judiada e tão sofrida por esse sistema e principalmente por esse governo do PSDB, né, que está aí há tanto tempo maltratando tanto a nossa cidade de São Paulo quanto o nosso estado de São Paulo também. Bom, acho que posso falar. Bom, primeiro também agradecer mais uma vez o convite para esse super bate-papo. Foi muito bom, foi muito produtivo. Convidar todo mundo que está ouvindo, que está nos assistindo, a seguir nossas redes sociais, Igor Galvão PCB no Instagram, no Twitter, no Facebook, as redes sociais da nossa bancada, né, Bancada da Juventude Trabalhadora. E o que eu queria terminar dizendo é um pouco do espírito dessa bancada e do espírito que levou o PCB e que levou a gente a conformar essa pré-candidatura que vai disputar as eleições para a vereança aqui na capital, na cidade de São Paulo, né? A gente compreende que esse é o momento da juventude ir para a linha de frente. Esse é o momento de nós, jovens, nos unirmos em torno de um projeto radicalmente diferente de sociedade. Porque o projeto sociedade que eles prometeram para a gente falhou completamente. É um projeto de miséria, é um projeto de desemprego, é um projeto de falta de saneamento básico, é um projeto de falta de saúde, e é um projeto onde nós, trabalhadores, nós do povo, não temos voz. Eu recentemente vi as propostas que foram eleitas nas subprefeituras para conformar aí a lei orçamentária anual de 2021. E algumas delas falavam, por exemplo, sobre construção de CEL, construção de UBS, né, construção de saneamento básico em algum bairro específico, mas elas não estão garantidas. E por que elas não estão garantidas? Porque o poder público hoje, ele só quer fazer as coisas para fingir. Então ele finge que ouve a gente. Ele faz a audiência pública e finge que está ouvindo o que a gente está falando. Faz uma votação para fingir que você tem o direito de escolher para onde vai o dinheiro público. E a gente quer mudar isso radicalmente. Como? Construindo o poder popular, construindo o poder das associações de moradores, construindo o poder dos centros de estudantes, para a gente conseguir avançar e pautar uma sociedade em que o povo decida pelo seu futuro, né? Então esse é o nosso espírito. É um espírito de mudança radical, é um momento da gente não abaixar nossas bandeiras, e a gente quer convidar todo mundo que está ouvindo, seja jovem no sentido de idade, mas jovem também no sentido de espírito, porque a luta do trabalhador, ela é uma luta que não importa a sua idade, né? Mas ela é uma luta jovem, porque ela é uma luta para vencer esse sistema velho, esse sistema caduco que é o sistema capitalista, e conseguir construir um sistema novo em cima disso, que é o socialismo, que é o poder popular, que é uma nova sociedade. Então a gente faz esse convite para conhecerem o nosso projeto, sigam as nossas redes sociais e agradecer mais uma vez o super bate-papo aí,
o Ricardo, o Benê e o Douglas pelo convite. Foi um ótimo bate-papo, de fato. Uma ótima conversa, realmente. Né? Agradeço muito. E aí, Douglas? É legal, legal. Foi muito bom mesmo ter conversado com vocês. Eu quero agradecer aqui a nossa assistência, no nome da Vera, da Ana Lúcia, a Yasmin, a Maiara esteve aqui com a gente, Carlos Chaves, Vitor Vasconcelos, o Otacílio Ribeiro, Flávia Preto, Vitor Bruno, Carolina Félix. E aqui eu vou só ler um comentário que diz muito o que eu penso dessa live, que é do Carlos Chaves, que ficou muito contente, quer dizer, muito contente de ter visto essa juventude debatendo esses temas dessa maneira, que é o que eu penso que é o que nós estamos precisando para mudar este mundo. Não é só a cidade, não é só o bairro, nós vamos mudar o mundo com essa juventude aí, não é, Benê? E eu agradeço vocês, simpáticos, inteligentes e, nossa, que estejam lá, são necessários. Mesmo. Tá certo, Benê? Muito obrigado, muito obrigado. Manda um abração para o Gabriel. Ele falou para vocês que ele foi meu aluno? Ele contou, ele falou, ele ficou super feliz. Oi, peraí, que você ficou sem microfone, Igor. Não, foi sem querer aqui. Ele ficou super feliz, ele contou pra gente, meu professor chamou, não sei o quê. Aí a gente foi decidir, enfim, quem podia e tal. Ainda falei, você não quer por causa do seu professor? Ele falou assim, não, ele trabalha, né? Então, ele tá trabalhando nesse horário, no horário que começou. Então ele falou, não, melhor eu não, enfim, apesar de estar de home office, não, né? Tá trabalhando ainda, tem horário de trabalho, então é difícil. É isso aí mesmo. Valeu, gente. Obrigado a todos. Obrigado quem assistiu. Compartilha, porque vai ficar aqui na página. Um abraço. Beijo, Raquel. Eu quero comer uma muqueca lá na sua casa qualquer dia. Valeu, Igor. Vamos nós.